Oi, turma, tudo bom? Hoje nós vamos de videoaula de ciências. Hoje é sexta-feira, segunda-feira, feriado. Descanse, porque daí na terça-feira a gente vem com tudo. Aula de português. Não esqueçam, desculpa, que tem aquela atividade que vocês têm que realizar no caderno e nós vamos corrigir. Descansem bastante. Mas agora nós vamos de geografia. Pessoal, página 182, o crescimento urbano. Então, nas nossas últimas aulas de história e geografia, nós estamos falando sobre o êxodo rural. Mais uma vez, o que é o êxodo rural? É quando o pessoal do campo sai e vai para a cidade em busca de melhorias, né? E em busca do que o campo não pode oferecer, ele vai para a cidade, certo? Vamos continuar falando sobre o crescimento urbano. Então, ao longo dos anos, o pessoal do campo migrou para a área urbana, para a cidade, e isso causou um crescimento na, na cidade, um crescimento urbano. Vamos ler aí na página 182, olha lá. Ao longo do tempo, com trabalho e tecnologia, o ser humano foi se apropriando dos recursos naturais e criando elementos culturais. Então, a gente viu lá na nossa aula de história ontem, né, a migração do povo lá do sul lá para o Nordeste, né? Em Mapitoba, lembra? Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia. Então, isso a gente viu ontem. E com o crescimento, a gente vai continuar falando sobre isso agora em geografia, né? Então, quando o povo ele migra de um lugar para o outro, ele se apropria da cultura daquele lugar e ele também contribui para a cultura daquele lugar, né? Então, olha lá, e criando elementos naturais, transformando as paisagens. As paisagens urbanas e rurais que conhecemos hoje são resultado de processos de transformação do espaço. Então, olha só. Então, veja aqui uma transformação. Então, a gente está vendo aqui uma paisagem natural, onde tem um rio aqui, muitas árvores, e aos poucos ela vai se transformando, vai deixando de ter, a paisagem natural ela vai sendo desmatada, no lugar vai sendo construído indústrias, casas, vai crescendo e vai urbanizando, então ela deixa de ser uma paisagem natural e ela passa a ser uma paisagem transformada, olha só, e se transformou em uma cidade, certo? Pessoal, quando qualquer transformação em uma paisagem, ela deixa de ser natural e passa a ser transformada. Lembra que a gente falou ontem em história que uma grande preocupação do crescimento da pecuária e da agricultura é prejudicar o meio ambiente, é o impacto que isso traz para o meio ambiente. A mesma forma, da mesma forma acontece quando uma área ela é urbanizada, né? Ela traz um impacto para o meio ambiente. Aqui mostra bem isso. Lembra um filminho que eu deixei para vocês? Que mostra um menino que morava na fazenda e foi crescendo, a cidade foi crescendo e foi tomando conta daquele ambiente. É assim que vão se construindo as grandes cidades, né? Olha só na página 183. O crescimento das cidades, impulsionado pelas atividades econômicas e pela migração do campo para a cidade, caracteriza-se urbanização. Então, o que é a urbanização, galera? Vamos grifar aí na apostila de vocês o que é a urbanização. É o crescimento das cidades impulsionado pelas atividades econômicas e pela migração do campo para a cidade. Então, isso caracteriza-se processo de urbanização. Olha só, no Brasil, o processo de urbanização está em parte relacionado ao desenvolvimento da indústria, início da década de 1930. Então, com as indústrias, o comércio e a prestação de serviços se expandiram, certo? E essas atividades atraíram muitas pessoas para a cidade. Grande parte das migrações internas ocorre do campo para a cidade. Esse fluxo de pessoas recebe o nome de quê? Êxodo rural. É uma característica do processo da urbanização rural. Pessoal, olha só.
Aqui na atividade 1, vamos fazer juntos. Hoje, de cada 10 brasileiros, 8 vivem em cidades. Pinte no gráfico ao lado a quantidade de fatias que representa essa informação. Então, esse gráfico aqui está dividido em 10 partes. Aqui na atividade 1 diz assim que 8 a cada 10 vive na cidade, né? Então, 80% da população vive na cidade e 20% da população vive no campo. Então, como que a gente representaria isso aqui nesse gráfico? Vou botar meu PowerPoint aqui, peraí. Então, pessoal, aí na página 183, atividade 1, diz que hoje, de cada 10 brasileiros, 8 vivem em cidades. E aí a gente tem que pintar aqui para representar esse gráfico. Segundo o IBGE, pessoal, 84% da população vive nas cidades e 15% da população vive no campo. Mas aí nessa atividade foi arredondado para 80% vive na cidade e 20% vive no campo. Então, pessoal, vou dar aí um minutinho para vocês pintarem aí esse gráfico representando 8 partes, representando 80% da população que vive na cidade. Um minutinho. Pessoal, se vocês não terminaram, dá um pause aí no vídeo. Se já terminaram, vai aí a resposta. Olha só. Então, a gente tem que pintar 80%. Então, a gente tem que pintar 8 fatias aqui, que representa, ó, cada 8 vivem na cidade, 80%. Então, a gente pintou 8 fatias aqui, ó, que vive na cidade. Pessoal, na atividade 2, presta atenção nesse gráfico. Brasil, distribuição da população rural e urbana. Observe, pessoal, ó, 1950, 1970 e 1991. O que a gente pode observar nesses três gráficos? A gente consegue observar que no período entre 1950 e 1991 houve uma gradativa diminuição da população rural. Olha só, tá vendo aqui, ó? Em 1950 era esse tanto de população que vivia no campo e esse na cidade. Em 1970, esse tanto de gente e esse na cidade. Aqui já superou a cidade já superou o campo em 20 anos. E em 1991, olha só, 25% no rural e 75% na cidade. Então, o que a gente percebe com esses gráficos aí? Que houve uma gradativa diminuição da população rural e um aumento da população urbana no Brasil. E que, olha só, na década de 1970, a população urbana ela já superou a população rural pela primeira vez, de 20 anos depois. Certo, turma? Então, olha aqui, escrevam isso aí na apostila de vocês. Então, esse gráfico representa mais ou menos 64% da população rural e 36% da população urbana. É uma média, tá? A gente está fazendo aí mais ou menos. Aqui, ó, se fosse aqui no meio, seria 50%, né? Mas não é mais para cá. Então, aqui, ó, esse gráfico representa 44% população rural e 56% da população urbana.
E esse último quadro aqui, ó, só aqui dá para fazer, ó. Aqui tem 25, com mais 25, 50. Com mais 25, 75, com mais 25, 100. Então, aqui a gente tem 25 de população urbana e 25 e 75 de população rural. Na atividade 2 está escrito assim: o que eles mostram? O que que eles mostram, pessoal? O que eu acabei de falar para vocês: o aumento da população urbana e a diminuição da população rural, certo? Eu vou escrever aqui e vocês vão copiar aí na apostila de vocês. Dá um pause aí, pessoal, para copiar a resposta e vamos lá para a página 184. Dá um pause aí. Não vamos lá para a página 184, não. Vamos continuar na 183, atividade 3. Depois que vocês deram um pause aí e copiaram, vamos lá para a página 183. A continuar na página 183, atividade 3. Olha só, tá vendo aqui essa bolacha, aqui esse círculo? A gente vai completar o gráfico ao lado aqui com um desenho igual do gráfico anterior, como os de 1991, sobre a população urbana e rural do Brasil em 2010. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai considerar uma população urbana de 84% e uma população rural de 16%. Como que a gente representaria isso nesse gráfico aqui? Olha só, mais ou menos assim. Então, a gente vai representar 84% aqui, ó, da população urbana, 16% aqui, ó, da população rural. Vocês podem pintar, vocês podem escrever 84% população urbana, 16% população rural. Então, veja bem, esse gráfico, esse resultado foi de 2010. Veja como cresceu. De 1950 até de 1950 até 2010, o quanto que não diminuiu a população rural e aumentou a população urbana, certo? Agora sim, gente, nós vamos para a página 184. Pessoal, então a gente viu que, com os gráficos que a gente fez aí na nossa apostila, que a população urbana, ela cresceu muito. E isso se dá muito por conta das indústrias, né? Então as indústrias, não estão no campo, elas estão na cidade. E atualmente o Brasil é considerado um país urbano industrial. Por quê? Porque a maior parte da população vive nas cidades e a atividade industrial desempenha um papel muito importante na organização do espaço. Olha só o mapa industrial de 2010. Vou aumentar aqui para a gente ver. Veja bem aqui, ó, mapa industrial de 2010. Veja aonde está a maior concentração de indústrias. De verdinho, verde escuro aqui, ó. Aqui no Sudeste está em São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte do Espírito Santo e uma parte de Minas Gerais. Então, aqui no Sudeste é a maior concentração de indústrias. Tanto é que aqui no Sudeste, gente, são as maiores cidades, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais estão onde estão os maiores polos industriais, as maiores cidades. Depois, as outras indústrias concentradas, ó. Outras concentrações de indústrias que são os verdinhos mais clarinhos, olha só, tá vendo? Aqui, interior, aqui em Manaus, Belém, ali, aqui no litoral do Nordeste, por quê? Por conta das exportações, embarcações. Então, o litoral, ele é urbanizado. Então, mais para cá, estão concentrados o campo. Aqui no litoral está concentrada a cidade aqui no Nordeste, né? Quem já foi para o Nordeste sabe que a cidade está concentrada no litoral. Ali no Amazônia, mas no resto, gente, olha só, quase não tem polo industrial, certo? Olha só o Brasil, a urbanização em 2010. Então, olha só, aonde tem esse laranja bem forte é onde tem uma alta concentração
de cidades, né, urbanos. Então, olha só, Goiás, aqui por conta do Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro. Média nos outros estados, aqui, ó, e baixa nesses estados, certo? Baixa urbanização é até 75%. A média de 75 a 90%, isso é classificado como alta urbanização, né? A atividade industrial, pessoal, ela mobiliza um grande número de trabalhadores, além de demandar outras atividades para garantir o funcionamento das indústrias, né? E a industrialização, ela traz outros benefícios, né? Porque além de contratar pessoas, ela traz o quê para a cidade? O que a indústria traz de benefício para a cidade? Ela aumenta o transporte, comunicação, entre outros benefícios na cidade. Então, quando a cidade é industrializada, traz um benefício para toda a população. Pessoal, na página 185, olha lá. Página 185. Com base nos mapas da indústria e urbanização da página ao lado da página 184, faça o que se pede no mapa abaixo. Então, vocês vão olhar esse mapa aqui. E o que vocês vão fazer? Esses pontos aqui são as capitais. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. São as capitais desses estados. Aqui, esses pontinhos são as capitais dos estados. Então, eu vou colocar aí depois, na correção, o nome das capitais. Eu gostaria que vocês preenchessem aí na apostila de vocês. Mas o que a atividade pede? Então, com base no mapa anterior da industrialização, eu quero que vocês pintem de vermelho os estados brasileiros com maior concentração industrial. Então, quais são os estados brasileiros com maior concentração industrial? Olha só, tá vendo? E depois vocês vão colocar pontos nos estados brasileiros com alta taxa de urbanização. Aqui, alta taxa de urbanização é esse mapa aqui. Então, vocês vão fazer isso aqui nesse mapa, certo? Atividade 2. Em quais estados a grande concentração industrial coincide com as altas taxas de urbanização? Desenhe uma estrela nos estados. Então, vocês vão olhar aqui os estados. E quais são os estados que coincidem? Além de altas taxas de urbanização, também tem uma alta concentração industrial. Quais os estados aí? E, por fim, atividade 3. Como se caracterizam a distribuição industrial e a urbanização no estado onde você mora? Então, depois de pintar todo o mapa, conforme as instruções, o que vocês vão fazer? Vocês vão descrever aqui como se caracteriza a distribuição industrial e a urbanização no estado onde a gente mora. Qual estado que a gente mora? No estado de São Paulo, certo? Então, eu vou colocar o cachorrinho na tela. Eu vou colocar aí uns 8 minutos, porque se vocês quiserem, vocês podem ir colocando o nome das capitais aí. E daqui a pouco eu venho com a correção, tá bom?
Então, vamos lá, pessoal. Vamos preencher o mapa do Brasil político da página 185. Se vocês não terminaram, pode dar um pause aí para a gente continuar. Olha lá. Então, vamos lá. Aqui no meu mapa. Coloquei estão todas as capitais aqui, tá vendo? E aí, na atividade 1, na letra A, tá escrito aqui: pinte de vermelho os estados brasileiros com maior concentração industrial. Lá na página, no mapa da página 184, que está de verde escuro, quais são os estados com maior concentração industrial? Olha lá: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, certo? Certo. Letra B. Coloque pontos nos estados brasileiros com alta taxa de urbanização. Lá na página 184, no segundo mapa de urbanização, aonde que tá lá o quadradinho laranja mais escuro? Olha lá, Goiás, junto com o Distrito Federal, e São Paulo. Então, esses dois estados aqui que vocês tiveram que pôr os pontinhos. Questão número 2, tá lá. Em quais estados a grande concentração de indústria coincide com as altas taxas de urbanização? Desenhe uma estrela nesses estados. Então, se a gente comparar os dois mapas lá, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo são os dois estados que coincidem em ter a maior concentração industrial e as altas taxas de urbanização, certo? Atividade 3, olha lá no nosso mapa, na atividade 3 aqui, São Paulo. Tá escrito assim: como se caracteriza a distribuição industrial e a urbanização no estado onde você mora? Então, a gente mora no estado de São Paulo, certo? Como se caracteriza a concentração, a distribuição industrial e a urbanização no estado onde a gente mora? A gente vê aqui que São Paulo tem a maior concentração industrial com alta taxa de urbanização, certo? Eu vou voltar lá na página 185 e vou escrever lá para vocês corrigirem, tá bom? Então lá, pessoal, nossa, descabelei agora. Então lá na página 185, atividade 3, olha lá, o que a gente vê ali? Que a gente viu lá na resposta, que São Paulo é onde estado que a gente mora. Então ele possui aqui, ó, maior concentração industrial, porque ele está aqui, e alta taxa de urbanização, certo? Olha só, São Paulo, maior concentração industrial com alta taxa de urbanização. Então, a gente mora no estado altamente urbanizado e cheio de indústrias. Piracicaba é uma cidade que possui muitas indústrias, né? Então, é uma cidade muito bem desenvolvida, assim como a grande metrópole São Paulo. É uma cidade cheia de indústrias, isso gera muito emprego e a cidade cresce. Cachorros latindo. Então, pessoal, com a industrialização, a urbanização, o que acontece? Vem as fábricas e aí são construídas, aí a população cresce e aí vem trazendo benefícios para essa cidade. Parques, praças, hospitais, né? Pontes, em cidades litorâneas, portos, certo? Vamos lá para a página 186, olha lá. Pequenos povoados deram origem a muitas cidades. Então, a gente viu que com a expansão das cidades, com a expansão do povo, foi dando origem às novas cidades, né? E outras foram planejadas. Ontem a gente viu, falou sobre uma cidade planejada, que foi a cidade de Brasília, né? A partir de um projeto, a cidade é construída. Então, a cidade de Brasília, Palmas, um projeto em Brasília, Palmas, Goiânia e Belo Horizonte, entre outras, foram planejadas. Olha só, a gente consegue ver como é bonitinho uma cidade planejada, né? Então, olha aqui nas fotos. Aqui é a cidade de Palmas, no estado de Tocantins. Essa foto foi tirada em 2015. Aqui, ó, pessoal, Brasília, que a gente viu ontem. Deixei um videozinho também sobre Brasília. Minas Gerais, aqui, ó, Belo Horizonte, foi uma cidade planejada. E aqui, ó, Goiânia, no estado de Goiás. Certo, pessoal? Então, a cidade, ela pode crescer aleatória,
as pessoas vão lá, a população vai lá, cresce, vai construindo cidades, igual as comunidades, né, nos morros. Também são cidades, né, foi crescendo aleatoriamente. Ou ela pode ser projetada, ter um plano, né, plano piloto, e ela ser construída conforme. Lógico, quando uma cidade é planejada e ela é projetada, tudo funciona muito melhor, né, porque ela foi projetada, ela foi planejada, a praça está no lugar que deve ser, o hospital, tem fácil acesso a tudo. Mas quando a cidade ela vai crescendo aleatoriamente, aí as coisas ficam mais difíceis, que são os bairros que são mais humildes, não tem água encanada, não tem hospitais próximos, né? Então ela foi crescendo aleatoriamente, certo? Pessoal, olha só, tem um desafio aí na página 187. Olha só. Tá vendo essa fotinho aqui? Isso daí é um croquis de uma cidade, certo? O que que é um croquis? É um esboço, igual esse desenho aqui. O que que a gente vai fazer com esse desenho? Qualquer cidade planejada ou não é constantemente transformada. Alguns elementos da paisagem são modificados e outros surgem com o objetivo de atender às necessidades da população. Então vamos observar esse croquis abaixo, tá vendo? Ó, uma cidade que está crescendo. Os moradores da cidade representadas no croquis reivindicaram aos governantes a construção dos seguintes elementos. Então, eles reivindicaram uma ponte, uma fábrica, uma praça e um porto. Qual que é o desafio? O desafio é sobre as construções que deverão ser acrescentadas nas cidades, estas construções aqui, a ponte, a fábrica, a praça e o porto. Qual é a utilidade de cada uma delas? Então faça assim, ó, faça uma tabelinha escrito ponte e a utilidade. Para que serve a ponte? Para que serve a fábrica, a praça e o porto? E onde? E aqui, ó, e qual seria o local mais adequado? Qual seria os cachorros estão latindo hoje, hein? Então, vocês vão fazer aqui uma tabelinha. Eu quero que vocês façam. Aqui, ó, vocês vão colocar ponte. Onde que a ponte pode ser construída, né? Então, talvez aqui, né? Então, vocês vão escrever ponte. Onde que pode ser construída uma fábrica? Onde vocês acham que pode ser construída uma fábrica? Vai lá e escreve fábrica, tá? E depois vocês vão escrever a ponte, qual a utilidade da ponte e quem pode utilizar a ponte aí na cidade, tá? Ó, vocês vão fazer qual é a utilidade, vocês vão fazer esses dois aqui. Vocês vão escrever aqui no croquis aonde deve estar cada elemento dessa construção e depois vocês vão responder essas questões aqui, ó. Qual a utilidade de cada uma delas? Qual a utilidade de cada uma dessas construções? E quem poderá usá-las? Quem poderá usar cada uma dessas construções, tá? Então, olha só, vou dar um pause aí do cachorrinho e depois eu volto para corrigir, tá bom?
Vamos corrigir então, pessoal. Aí no desenho vocês deveriam escrever onde ia ficar cada elemento, cada construção, cada elemento. A ponte, a fábrica, a praça e o porto. Qual o melhor local para cada um desses elementos? Então vamos lá. Começando pela ponte. Olha só, a ponte deveria ficar aqui, né? Porque assim consegue passar de uma margem para outra, o melhor lugar para a ponte. Depois, a fábrica, olha só, fábrica aqui, tem um espaço bem grande. E aí pode utilizar a ponte também, aqui. Ou aqui também, né, perto do porto, que aqui a gente vai fazer o porto. A fábrica também pode ficar aqui, perto do porto. E a praça, olha só a praça aqui, ó. Perto das árvores, que a comunidade pode participar, certo? Pessoal, agora a relação da construção, a utilidade e quem poderá usá-las. Vamos lá. A ponte. Qual a utilidade da ponte? Passagem sobre um obstáculo, certo? No caso ali do nosso mapinha, passar de uma margem para outra. Quem poderá usá-la? A população no geral que precisa passar de um lado para o outro. A fábrica, gente, para que ela serve? Para gerar empregos e para transformar a matéria-prima. E quem poderá usá-las? As pessoas do setor primário, né? Ou seja, elas serão contratadas para transformar a matéria-prima em produtos, né? Então, quem que vai usar? O pessoal do setor primário vai vender as coisas para essa fábrica, certo? A praça serve de lazer e quem vai usar? A população do bairro. E o porto? A atracação de barcos e navios e quem vai usar? Os serviços necessários ao carregamento e descarregamento de carga, certo, turma? Então é isso aí, finalizamos geografia, mas tem o nosso vídeo de matemática para vocês assistirem também. Qualquer dúvida vocês mandem aí, tá bom, pessoal?